Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre morar na Holanda. Hoje o tema vai ser aluguel de casa. Eu vou falar sobre como achar um imóvel, quais são os documentos necessários, dicas e como foi todo esse processo para mim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela, mas você pode me chamar de Rafi. Eu moro em Amsterdã há 2 anos e meio, trabalho como guia e além desse canal do YouTube eu também tenho o meu blog e o Instagram, onde eu faço muito conteúdo de viagem. Estou deixando todos os links aqui na legenda para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Bom, mas vamos ao que interessa. Achar casa aqui na Holanda não é tarefa fácil, ainda mais se você pretende morar em Amsterdã. O sistema por aqui é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eu tenho 2 experiências para compartilhar com você e eu prometo dar todas as dicas que eu achar útil para te ajudar o máximo possível. Primeiro ponto, onde procurar os imóveis. Você tem 2 opções. Você pode procurar um corretor de imóvel, mas ele vai te cobrar por esse serviço. Ou você pode procurar por conta própria, que foi como a gente sempre fez, sempre deu certo. E aí a sugestão é usar o site Funda ou o Pararius. São os 2 melhores, são os principais portais de imóveis aqui na Holanda. Os sites são bem práticos, pois tem vários filtros para você buscar por região, valor e características que sejam importantes para você, como por exemplo o tamanho do imóvel, quantidade de quartos, banheiros e por aí vai. Uma dica para usar melhor esses sites é filtrar por imóveis recentes. Isso porque o mercado imobiliário aqui de Amsterdã é muito aquecido, então muito apartamento que aparece, na verdade, já não está mais disponível. Outro ponto prático dessas plataformas é que você envia mensagem de interesse por lá mesmo, fora algumas exceções que solicitam um cadastro maior já no site da agência. E aqui fica a minha primeira dica, não espere muitas respostas. Sim, é isso mesmo. Você se inscreve e praticamente não recebe e-mail nenhum de resposta. Mas, gente, isso é normal. Como eu disse, o sistema é muito diferente. A gente está acostumado com um atendimento mais caloroso, mais atencioso no Brasil. Aqui não é assim. E também o que acontece é, tem muita procura. Então as agências, imagino eu, elas selecionam um grupo, sei lá, os que chegam primeiro, e depois elas ignoram o resto. Então é comum a gente não receber mesmo retorno. Eu lembro de ficar super frustrada com isso, aí eu me procurava na internet, ninguém me explicava essa situação. E é isso que eu quero evitar que aconteça com você, porque realmente assim, nos sites a gente geralmente acha, é muito difícil, é complicado, demora muito. Tem um pouco de razão aí, é sim difícil, mas não é tudo isso. Eu acho que algumas dicas extras podem sim facilitar esse processo. Bom, mas para fazer mais sentido, deixa eu contextualizar e resumir aqui a nossa história. Quando a gente resolveu mudar para cá, 2 meses antes a gente começou a procurar loucamente por imóveis. Isso porque a gente queria chegar com tudo organizado por causa da Tita. A gente achou vários apartamentos interessantes, a gente se cadastrou em muitos imóveis, mas não tinha resposta. Começamos a procurar alguns apartamentos temporários para 1 mês, para 3 meses, 6 meses, mas eles não aceitavam pets. E aí, no final, a gente acabou ficando na casa de um amigo, de um conhecido, por 10 dias. E nesse trechinho de história eu já posso levantar 2 pontos importantes que você precisa saber. Ter um bichinho de estimação pode ser um problema na hora de alugar apartamento aqui na Holanda. Embora o país seja extremamente pet friendly, tem sim muita restrição de apartamentos dizendo que não aceitam pets. Segundo ponto é que para você alugar um apartamento na Holanda, você precisa estar na Holanda. Não adianta querer resolver as coisas à distância. E eu digo isso porque quando eles te respondem o e-mail, é para dizer que você está sendo convidado por uma visita e a visita é dali 2 dias. Então você precisa estar aqui. A minha sugestão é que você realmente encontre um apartamento temporário, pelo menos para o seu primeiro mês aqui, para conseguir fazer essas visitas e escolher o seu apartamento com calma. Outra coisa é, não adianta ficar procurando que nem a gente fez vários meses antes. Deixa para os últimos 15 dias mais ou menos antes de você visitar. Aí sim você se inscreve em tudo que você achar de interessante. E eu digo isso também baseado na nossa experiência, porque aconteceu com a gente. Foi nesses vários e-mails que eu mandei e também recebi de visita, eu sempre respondia dizendo, olha, eu não estou ainda na Holanda, eu chego no dia tal. E aí numa dessas, uma moça me respondeu falando, olha, eu não consigo te ajudar agora, mas me escreve quando você estiver aqui que eu vejo se eu tenho alguma coisa disponível. E foi o que eu fiz, ela, graças a Deus, tinha. Consegui marcar uma visita com ela logo na primeira semana. E aí foi o apartamento que a gente inclusive alugou. Fomos muito felizes por 2 anos antes de mudar para esse que a gente mora agora. Então deu super certo pra gente, pode dar certo pra você também.
Sem dúvida foi uma super sorte, foi um presente que a gente recebeu logo de chegada aqui na Holanda, mas isso só foi possível porque a gente já tinha a nossa documentação toda pronta. E aí aqui eu deixo uma dica ou mesmo uma sugestão. O que aconteceu que foi muito bom pra gente é que a empresa do meu marido, a empresa do Rodrigo, ela disponibilizou um advogado para nos ajudar no processo de mudança para cá. Então quando a gente chegou, na nossa primeira semana, a gente já fez toda a documentação, a gente tirou o BSN, que é como se fosse o CPF daqui, também já fez o registro de estrangeiro, já estava tudo certinho. E sem isso, sem o BSN, você não pode alugar um apartamento. Então também tem essa questão de trâmite aí de documentação que você tem que levar em conta na hora de achar um apartamento aqui na Holanda. Ah, e outro documento fundamental para conseguir alugar um apartamento aqui é o contrato de trabalho. Cada agência tem a sua regra, mas geralmente eles pedem 2 vezes o valor do aluguel, 3 vezes, 4, varia um pouco de agência para agência, mas também de família para família. Por exemplo, se você aluga sozinho, é uma comprovação de renda menor. Se você aluga casado, você tem que, 2 pessoas, você tem que comprovar uma renda maior. E aí eles vão pedir o contrato de trabalho para comprovar essa renda. Então também, assim, se você tá vindo e ainda não tem um trabalho aqui, não vai ter um contrato, a opção que eu te dou é procurar quartos compartilhados. Então dividir um apartamento. E aí eu sei que o Facebook tem vários grupos para isso. Também tô deixando aqui no link da legenda mais outros 2 sites que eu sei que funcionam para procurar quartos, mas eu não tenho muita experiência para falar disso porque a gente não teve esse caso, né? Mas uma dica, embora eu não saiba muito disso, desse processo, eu sei que tem pessoas que alugam quarto, mas elas não deixam você se registrar nesse quarto, nesse apartamento. E isso, gente, além de ser ilegal, é um grande problema para você, porque para você tirar o BSN, aquele documento que eu falei, que é tipo o CPF aqui, você precisa ter um comprovante de residência. Então, toma cuidado com isso. Na hora de alugar um quarto, você tem que ter registro naquela casa. Então, falando um pouquinho sobre a dinâmica de alugar um apartamento aqui, você vai se inscrever em vários, vai receber alguns convites, você vai na visita, geralmente essa visita são com várias outras pessoas interessadas. Quem realmente gostar do imóvel manda a documentação para o corretor e aí vence o melhor. A minha opinião é a seguinte, o que vai contar quando a gente se inscreve para o imóvel, você pode fazer uma carta de apresentação. Então é legal porque assim, eu brinco que alugar um imóvel aqui, ele é quase que uma entrevista de empresa. Então a gente faz também, a gente manda nosso currículo com uma carta de apresentação, depois a gente vai na entrevista, a gente tem que estar bem apresentado na entrevista e assim vai. Então, você tem que pensar exatamente a mesma coisa. Você vai fazer uma carta de apresentação falando quem é você. Depois, na visita, você também... É legal trocar uma ideia com o corretor para que ele saiba quem é você, porque é ele que vai te representar para o proprietário daquele imóvel. E aí, até contar um mico, na verdade, que a gente teve aqui. O que acontece? No Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente vai nas imobiliárias para conversar com os corretores, né? Então, logo que a gente chegou, a gente falou, vamos visitar umas 3 para se apresentar e ver se eles têm alguma coisa para mostrar pra gente, já que a gente não tava conseguindo nada online. Só que aqui, ninguém faz isso. E aí, o que aconteceu? A gente foi em uma, nem abriram a porta pra gente. A menina abriu a porta assim e falou, não, a gente faz tudo online, nem adianta vir aqui. Tá bom. Fomos em outra. Aí, ficamos horas na recepção, até alguém chegar e falar, escuta, a gente é tudo online, não tem ninguém para receber vocês, tá? A gente, nossa, então tá. Não satisfeitos, a gente falou, não, vamos lá, vamos naquela moça que respondeu pra gente o e-mail. E aí eu considero que foi a nossa cartinha de apresentação, porque a gente bateu lá, pediu pra falar com a Linda, que ela chamava Linda, e aí ela até veio com uma cara de tipo, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Mas a gente bateu um papinho e tal, e no final deu super certo. Não tô falando pra você fazer isso, porque sério, foi um mico, deu pra ver assim, nitidamente que ninguém faz isso. Mas eu só reforço essa ideia do tipo, se apresentar, de falar realmente brevemente, né, a sua história, explicar lá o porquê que você tá procurando, porquê que você gostou. Eu acho sim que faz a diferença, é legal. E pra finalizar, porque eu já me estendi muito no assunto, tem alguns pontos que eu acho importante você também saber. Primeiro, aqui a gente não usa fiador, não tem fiador na Holanda, mas sim depósitos. Então toda vez, também vai variar de agência para agência, você faz um depósito referente ao valor do aluguel para aquele imóvel. Então, sei lá, pode ser 1 vez, 2 vezes, eu acho que aqui em casa a gente fez de 2 vezes o valor do aluguel. E aí depois você recebe esse valor de volta, lógico, se você entregar o apartamento nas condições como você recebeu.
Outra questão muito estranha é que pode ser que o apartamento que você esteja alugando venha sem piso. Sim, é muito comum aqui. Não aconteceu com a gente, mas amigos sim já passaram por isso. E aí eu lembro que eles até negociaram com o antigo inquilino, compraram o piso e aí então eles não tiveram que gastar com isso ou mesmo se preocupar com isso. E aí quando eles saíram do apartamento, eles também conseguiram vender para o novo inquilino que estava entrando. Mas caso o novo inquilino não quisesse, eles iam ter que tirar aquele piso, porque o apartamento diz que vem sem piso. Então é uma negociação entre inquilino e inquilino. Outra coisa que eu acho interessante é que geralmente, pelo menos assim, quando a gente mudou de apartamento, eu visitei uns 10 apartamentos pelo menos e só um não tinha cozinha pronta, mas o resto todo sempre vem com os equipamentos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça. Então eu acho que é meio comum as casas aqui virem com a cozinha equipada, mesmo quando elas são casas não mobiliadas, que é o caso que a gente sempre alugou. Então por isso que eu te falo isso com mais certeza. Em relação a bairros, também muita gente me pergunta isso. Olha, eu não conheço, obviamente, toda Amsterdã em sentido de morar, mas eu gosto muito, acho que a cidade é muito segura. Eu só não gosto de uma região que fica embaixo de um bairro que chama Belmer Arena, que é perto de onde tem o estado do Ajax, né? Que é o time daqui. Então, essa região eu já andei uma vez, eu não me senti bem, confortável, achei meio estranho o clima. Então, esse, por exemplo, eu não recomendaria para um amigo ficar, então eu não recomendo para você também. Em questão de transporte público, aqui funciona muito bem, mas eu acho sim que é relevante você, na hora que estiver procurando um apartamento, dar uma olhadinha qual que é o trajeto para o seu trabalho, porque, gente, aqui é um lugar que não é para carro, então você tem que pensar, eu chego fácil de bicicleta, eu chego fácil de transporte público, tem o transporte público que eu preciso perto da minha casa? Eu acho sim que isso é um ponto bem importante. E aí, em relação a mercados também, eu tenho a sensação que aqui na Holanda todo bairro tem vários mercadinhos, porque eu sempre vejo muitos mercados espalhados, mas na dúvida a gente também fazia isso. Toda vez que a gente achava um apartamento que a gente gostava, a gente colocava o endereço no Google Maps e aí a gente aproximava o mapa e a gente conseguia ver o que tinha em volta para ver também se atendia o que a gente queria. Então, essas são as minhas dicas, foram muitas coisas, mas se você ainda tiver alguma coisa, pode escrever aqui embaixo que se eu souber eu vou com certeza te responder. Se você gostou, deixa um like e compartilha esse vídeo que você me ajuda demais.